Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Motivos que podem levar à suspensão de um leilão. Bom pessoal, uma dúvida muito recorrente de quem participa no leilão é se o leilão pode ser suspenso. Se o leilão for suspenso, o que vai acontecer, quais as decorrências dessa situação, e hoje a gente vai tratar sobre isso. Antes disso, eu já te convido a deixar seu like aqui no nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com alguém que pode também ter essa dúvida e vai gostar de conhecer o leilão de verdade, assim como você. Entrando no tema do nosso vídeo, se você, como interessado em arrematar um bem ou como um assessor de leilão, já se deparou com um leilão suspenso, pode ter ficado frustrado ali em virtude de ter perdido uma oportunidade, mas você sabe quais motivos podem levar à suspensão de um leilão? Hoje a gente vai falar sobre isso. Nós temos diversos vídeos aqui no nosso canal que a gente fala do procedimento do leilão como um todo, desde o início, de todas as fases do leilão, e você pode assistir para conhecer um pouco mais. No vídeo que a gente fala do edital de leilão, por exemplo, a gente menciona que para fazer o edital de um leilão, o leiloeiro tem que analisar todo o processo judicial, coletar todas as informações, verificar se está tudo organizado, se não há nenhum problema, nenhum vício jurídico, nenhum erro, e estando tudo em ordem, o leiloeiro pode prosseguir. O mesmo em relação ao leilão extrajudicial, que ele vai precisar conferir as informações do imóvel, do contrato de alienação fiduciária, e estando tudo organizado, pode prosseguir com o leilão. Mas se houver alguma situação anterior a esse momento de preparação e condução do leilão que esteja incorreta, pode ser que isso enseje a suspensão do leilão. Pensando no leilão judicial, por exemplo, se houver ali uma falta de intimação de uma das partes, se alguma situação jurídica não foi efetivamente resolvida ali pelo juiz, e isso não é percebido no momento de preparação do leilão e durante a sua condução, mas isso vem a ser questionado pelo interessado, o interessado pode ser o próprio devedor, executado do processo que está perdendo o imóvel, ou eventuais terceiros, por exemplo, familiares desse devedor, coproprietários desse imóvel que possam ter interesse nessa causa e que venham a demonstrar ali no processo alguma situação de vício jurídico, alguma situação de nulidade, e isso sendo acatado pelo magistrado, sendo acatado pelo juiz, sendo entendido que de fato está errado, isso pode ensejar a suspensão do leilão. Então, a primeira forma de se suspender um leilão, que a gente vai falar aqui, é o simples peticionamento no próprio processo. Então, se você está interessado em um leilão que já está acontecendo, você pode consultar os autos desse processo. E nessa situação é muito importante que você converse com o seu advogado, com o seu assessor de leilões ou com a equipe do leiloeiro para entender se de fato tem possibilidade de ocorrer aquela suspensão. Porque não é o simples pedido de suspensão que vai fazer com que isso de fato ocorra. É preciso ter um motivo jurídico. Então, muitas vezes, há pedidos nos processos que os interessados olham e se assustam. Falam, poxa, mas está sendo dito ali no processo que está tudo errado, que não houve intimação, que não houve homologação da avaliação, que a avaliação está errada. Só que a função do leiloeiro é analisar o processo e conduzir o leilão de forma segura nos termos da lei. Então, se o leiloeiro tem certeza de que está tudo certo, ele pode te demonstrar, pode te indicar as folhas do processo em que há as intimações, pode demonstrar que a avaliação foi devidamente homologada, por exemplo. Então, com isso, você pode ver um pedido de suspensão, mas pode saber que ele não tem força jurídica e que não deve prosperar. Então, com essa análise, você poderá ter uma segurança maior sobre a continuidade desse leilão ou sobre a possibilidade dele ser suspenso. Se o leiloeiro, por exemplo, disser para você que é uma discussão jurídica válida, aquela que está posta no processo, e que pode vir a ser suspenso, você já vai se preparar para não se mobilizar tanto em relação a esse leilão. Mas se a percepção for outra, de que está tudo regular e que o leilão deve prosperar, você vai poder se preparar para participar desse leilão. E caso não venha a ser suspenso, como a gente está dizendo aqui, existe ainda a possibilidade do interessado recorrer, levar essa discussão à instância superior, ao tribunal,
por exemplo. Então, a segunda forma de se suspender um leilão seria por meio de recursos. Um recurso tentando reverter uma situação negativa no processo, ou seja, o interessado, o executado, ou quem quer que seja, solicita a suspensão do leilão, o juiz nega, determina o prosseguimento do leilão, mas essa discussão pode ser levada ao tribunal. E ao analisar essa situação, o tribunal pode conceder uma liminar para suspender esse leilão ou negar a liminar, de modo que o leilão prossiga, e futuramente analisar o mérito dessa questão. Novamente aqui o ponto importante não é a existência do recurso, mas sim a força jurídica e fática que ele tem. Se ele não tem fundamento jurídico forte, adequado, se a situação fática demonstrada como um potencial erro não é verídica, você tem a segurança de que a pessoa vai recorrer, mas não vai conseguir. Seria o que, de forma popular no direito, se chama de jus esperneandi, é o direito da pessoa espernear. Ela já pediu em primeiro grau, está pedindo no tribunal, mas se não tiver força jurídica, não vai conseguir. Por outro lado, se essa solicitação for entendida pelo tribunal, pelo relator, desembargador relator do processo, for entendida como uma situação forte, potencialmente lesiva, ele pode determinar a suspensão desse leilão. Aí vai vir a ordem do tribunal para o juiz de primeiro grau suspender esse leilão. E o juiz vai comunicar do leiloeiro e o leiloeiro vai suspender. Então agora nós já falamos de duas situações jurídicas que podem ensejar a suspensão do leilão, que são o peticionamento, no processo em que está sendo feito o leilão, e o recurso, caso ele seja indeferido. E essas duas situações a gente tratou pensando nos fatos e nas situações jurídicas ocorridas até o momento ali do leilão, momento em que o leiloeiro analisa o processo e, entendendo estar correto, elabora o edital de leilão e prossegue com o leilão. Mas como nós dissemos no vídeo anterior, e que vamos deixar aqui para você assistir, existem obrigações por parte do leiloeiro. Então, uma vez elaborado o edital de leilão, apresentado pelo leiloeiro no processo e dada ciência aos interessados sobre as datas de realização do leilão, o leiloeiro tem obrigações a cumprir. A obrigação, basicamente, de publicar o edital e de levar ao conhecimento especificamente das pessoas interessadas no processo e no leilão acerca da realização do leilão. Então, a publicação do edital, para que todos os potenciais interessados possam ter acesso de forma ampla e geral, e a cientificação das partes de forma individual e específica. Se o leiloeiro, por exemplo, não fizer a devida publicação, conforme determinado, e não levar ao conhecimento dos interessados acerca da realização desse leilão, isso é um vício. Isso é um problema jurídico que pode ensejar a suspensão do leilão. Nessa situação, se um interessado que deveria ter sido cientificado não tiver sido cientificado, ele pode ir ao processo e pedir a suspensão do leilão, para que ele seja devidamente cientificado nos termos da lei, com o prazo determinado pela lei, e se o juiz entender que de fato ocorreu esse vício, ele pode suspender o leilão. Não sendo suspenso, como a gente já comentou, ele pode ir ao tribunal levar essa discussão. Não sendo suspenso pelo tribunal, o leilão prossegue. Ou, sendo suspenso, o leilão é paralisado. Então, nós fechamos agora as possibilidades de suspensão do leilão decorrentes do próprio processo em que está sendo realizado o leilão, seja por um peticionamento simples ou seja por um recurso. Mas existe também a possibilidade da ordem de suspensão decorrente de um outro processo que não tenha uma ligação direta ou necessária com o processo em que está sendo realizado o leilão. Por exemplo, o mesmo imóvel pode ter sido penhorado em um outro processo e pode já ter sido realizado o leilão. Então, se esse leilão foi positivo, pode vir uma comunicação desse processo para o processo em que está sendo realizado o leilão que você está interessado, com a comunicação de que esse imóvel já foi vendido em leilão. Isso fatalmente vai ensejar a suspensão desse leilão e até mesmo o cancelamento da penhora. Ou até mesmo uma situação de adjudicação.
que é uma situação jurídica em que o exequente, o credor do processo, fica com o bem para ele em pagamento. Num caso como esse, nem é realizado o leilão. Em situações como essa, vai haver a comunicação de um processo para o outro, seja uma comunicação oficial pelos juízes, ou seja pelo interessado, a pessoa que arrematou em outro leilão ou adjudicou, ele pode vir comunicar que esse imóvel já é dele e pode então ser suspenso esse leilão. Outra situação que também pode acontecer é a possibilidade de ser ajuizada ou de estar em andamento uma ação de embargos de terceiros. Essa ação de embargos de terceiros é utilizada por uma pessoa que tenha direito sobre um imóvel e que ele esteja em vias de perdê-lo. Então, por exemplo, o imóvel, objeto do leilão que você está interessado, pode ter estado ali penhorado, estar sendo realizado o leilão, mas esse imóvel pode ter sido vendido a uma outra pessoa anteriormente, de forma válida, mas sem a devida publicidade desse ato, por exemplo, sem fazer ali o registro da compra e venda na matrícula do imóvel. Esse terceiro comprador, ele pode buscar os direitos dele, ele pode levar ao judiciário essa situação, tentando demonstrar que o imóvel é dele e que, portanto, não deve ser leiloado em virtude da dívida de um terceiro. Para a pessoa fazer isso, levar validamente essa discussão ao judiciário, a ação judicial correta é a ação de embargo de terceiros. E essa ação de embargo de terceiros, seja já existente ou seja ajuizada ali no momento do leilão, ela normalmente vai conter um pedido de suspensão da execução ou ao menos dos atos expropriatórios daquele bem. Então, pode haver ali uma ordem de suspensão advinda do processo de embargo de terceiros para que seja determinada a suspensão do leilão no processo em que está sendo realizado o leilão. Novamente eu destaco, não é o fato de haver uma ação de embargo de terceiros que inviabiliza a realização do leilão. Essa ação precisa ser robusta, precisa ter comprovação, ela precisa ser juridicamente forte para que o juiz entenda dessa forma e determine a suspensão. Então, pode ser que seja ajuizada uma ação sem a força jurídica adequada ou até mesmo de forma fraudulenta. De forma fraudulenta para tentar inviabilizar a venda do bem ou para, ao menos, demover interessados em arrematar esse bem. Situações como essa, você, tomando conhecimento, precisará analisar, levar ao conhecimento do seu assessor ou do seu advogado e pode conversar com a equipe do leiloeiro para saber das chances desse imóvel de fato ser suspenso ou não. Sendo factível a suspensão desse imóvel, você não deve se concentrar tanto em relação a ele, porque fatalmente ele poderá ser suspenso. Então, por meio da ação de embargo de terceiros, pode ocorrer a suspensão do leilão, que será comunicada ao juízo que determinou a realização do leilão para que comunique o leiloeiro dessa suspensão. Não sendo concedida a liminar, o leilão prossegue normalmente. E é importante destacar que, não sendo concedida a liminar, a pessoa vai ter o direito de recorrer se assim quiser. Não sendo concedido efeito suspensivo pelo tribunal, prossegue-se o leilão. Se for concedido efeito suspensivo, o leilão vai ser paralisado. Então agora nós fechamos o ciclo das 3 situações jurídicas que podem ensejar a suspensão de um leilão, que são o peticionamento, dentro do processo em que está sendo realizado o leilão, recursos decorrentes de decisões desse processo em que está sendo realizado o leilão e ações autônomas de naturezas diversas, por exemplo, como a ação de embargos de terceiros. E agora eu vou falar de um ponto muito importante, que para algumas pessoas é entendido como um risco grande, mas que para outras pessoas é entendido como uma boa oportunidade estratégica dentro do leilão. Já dissemos tudo aqui sobre a possibilidade de suspensão do leilão. Só que por vezes é determinada a suspensão, mas não a suspensão do leilão, não tem o cancelamento, o leilão continua, só que nesse caso é determinada a suspensão dos efeitos do leilão. Ou seja, é determinada a suspensão da expedição da carta de arrematação e do mandado de emissão na posse. Como que funciona nessa situação? Se você arremata o imóvel, você vai ter que pagar, normalmente, conforme previsto no edital de leilão, só que não será expedida a carta de arrematação de forma imediata. Então o leiloeiro vai apresentar
no processo o auto de arrematação, mas não será expedida a carta de arrematação e ele não será emitido na posse desse imóvel, não de forma imediata, só o será quando for derrubado o efeito suspensivo que determinou a suspensão da expedição da carta de arrematação e do mandado de emissão na posse. Então, como seria essa situação? Normalmente, isso vem de um recurso. Então, quando a pessoa pede ali no processo a suspensão do leilão e não consegue, ele tenta no tribunal, via recurso, essa suspensão. Por vezes acontece do relator ali, ao analisar o pedido liminar, não suspender o leilão, mas por cautela suspender os efeitos da arrematação, ou seja, fica suspensa a expedição de carta de arrematação e do mandado de emissão na posse. O mesmo pode acontecer na ação de embargos de terceiros. Ao invés de ser determinada a suspensão do leilão, pode ser determinada a suspensão dos efeitos do leilão. Isso acontece quando o magistrado, o juiz ou o desembargador entende que, por cautela, é melhor dar uma paralisada na situação, mas não há ali elementos tão robustos suficientes para suspender o leilão. Então ele permite a continuidade do leilão para que o leilão possa ter um resultado útil. Havendo a venda desse bem no leilão, ficam suspensos os efeitos dessa venda. Dessa forma, não se inviabiliza a realização do leilão, mas também não se torna irreversível a situação da venda do bem. Porque a pessoa, caso tenha sucesso no seu recurso ou na sua ação autônoma, ele obterá o cancelamento do leilão e não terá perdido o seu bem. Como fica o arrematante num caso desse? O arrematante terá a devolução do seu dinheiro, tanto do valor da arrematação quanto do valor da comissão do leiloeiro. Mas se vier a ser cancelado o efeito suspensivo ou se for julgado o mérito dessa situação e sendo improcedente ou não sendo provido o recurso, se for decorrente de um recurso, o arrematante terá continuidade de sua arrematação com a expedição de carta de arrematação e do mandado de emissão na posse. E onde está a vantagem estratégica? Você que é conhecedor do leilão de verdade, que é assessorado por quem conhece o leilão de verdade, pode fazer excelentes negócios decorrentes dessa situação jurídica. Porque qual é a situação? Quando existe ali a suspensão da expedição da carta de arrematação, o leilão prossegue, mas o leiloeiro informa isso no seu site. Se houver essa informação anteriormente à realização do leilão, essa informação estará contida no edital. Mas se essa ordem for superveniente, vier depois da formalização do leilão, não é possível mais alterar o edital de leilão, mas é possível informar diretamente no site do leiloeiro. E quando os interessados batem o olho ali e veem que está suspenso, a esmagadora maioria desiste de participar desse leilão. Você, conhecedor do leilão de verdade ou assessorado por quem conhece o leilão de verdade, pode analisar a força dessa argumentação, a força do argumento e da situação jurídica que ensejou a suspensão do leilão e pode se servir da equipe do leiloeiro para te auxiliar nessa análise. Então, se você entender que não é uma situação jurídica forte, robusta e que o insucesso dessa situação é certo ou é factível ou tem chances de não ser bem sucedido essa discussão jurídica de modo a voltar ao status anterior, você pode fazer essa arrematação muitas vezes e normalmente quando ocorrem situações como essa, o bem é vendido pelo lance mínimo, vendido de forma parcelada, ou seja, você consegue arrematar o bem em uma condição que você não conseguiria se não houvesse a suspensão da expedição da carta de arrematação. Vindo posteriormente a ser cancelado esse efeito suspensivo ou vindo a ser julgado o mérito de forma negativa a quem pediu, ou seja, mantendo-se o leilão, você terá sua arrematação consumada. E, na pior das hipóteses, se essa suspensão do leilão vier a se consubstanciar, a se transformar num cancelamento decorrente da procedência do pedido desse terceiro, do interessado, você, arrematante, terá a devolução dos seus valores corrigidos. Receberá de volta o valor que pagou pela arrematação, o valor da arrematação ou da entrada, se tiver sido uma arrematação parcelada, e também receberá de volta, terá devolvido, o valor da comissão do leiloeiro. Então, é possível transformar esses limões em limonadas. De que forma? Conhecendo o leilão de verdade.
você pode assistir os demais vídeos aqui do nosso canal e pode assistir as nossas lives para ter mais conhecimento sobre os leilões, para poder fazer bons negócios, e pode sempre se servir da nossa equipe, que está sempre pronta a te auxiliar, para que você possa entender o que de fato é um risco, quais os efeitos desse risco, para que você possa assumir eventuais riscos que você entenda pertinente e venha a fazer bons negócios em decorrente das suas escolhas. E sempre destacando, você nunca tem prejuízos no leilão. Na pior hipótese, se for cancelado, todo o seu dinheiro é devolvido. Então, com isso, concluímos o vídeo de hoje, falando aqui das possibilidades de suspensão dos leilões e, por fim, mostramos como é possível uma situação adversa de uma suspensão parcial do leilão, como a suspensão dos efeitos do leilão, ser utilizada por você como uma estratégia, como um diferencial estratégico para as suas arrematações. E se você gostou deste nosso vídeo, deixa aqui o seu like, deixa um comentário sobre esse vídeo ou sobre outras questões do nosso canal. Sugira uma pauta para que a gente possa produzir mais conteúdos voltados ao que vocês desejam assistir. E também se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe este vídeo e todo o nosso canal com quem, assim como você, deseja conhecer o leilão de verdade. Até a próxima!